Fala, meu terceiro ano, tudo bem com vocês, galerinha? Vamos lá, mais uma semana, vamos para mais outra semana, meu povo. Bem, pessoal, na nossa última aula, nós finalizamos a unidade 5 e essa unidade 5, né, ela falava sobre comparativos e superlativos. Então eu queria aproveitar e só antes de começar da unidade 6, que fala de preposições, e se preparem porque é um tema bem chatinho, né? Então vamos deixar aí essa parte do sintetizando a unidade, né, completa aí, porque qualquer dúvida vocês podem voltar, né, e estudar por aqui. Então é uma boa ideia aí, essa parte do resumindo aqui, do sintetizando, é bem legal aí para vocês reverem conteúdo. Então, bem, vamos lá. Nos adjetivos longos, né, nós usamos o more, né, o mais do que. Por exemplo, more beautiful, more important, e etc. Né? E a mesma coisa com o less, que é o menos. Né? Então, por exemplo, menos caro, less expensive, less intelligent, certo? E etc. Beleza. Agora, quando o adjetivo é curto, a gente coloca o ER, né? Então, por exemplo, small vai ficar smaller, menor, né? O big vai ficar bigger. E aí eu repito o G, porque é aquele CVC, consoante, vogal, consoante. O fast, faster, certo? E além disso, nós temos aqueles que são irregulares, que são diferentes, né? Assim como é no português. Então, o good que fica better, o bad que fica worse, e o far, de longe, que fica further ou further, tá certo? Então tá aí. Então, preenchido a tabelinha aí de comparativos. Vamos agora para os superlativos, porque o superlativo é o mais, né? Então nós temos the most, quando o adjetivo é longo, então vai ficar the most beautiful, the most interesting, certo? E do outro lado, opa, pera lá. E do outro lado, o EST, né? O the shortest, the tallest, the oldest, por exemplo, certo? E sem esquecer daqueles que são os irregulares, né? Então, de novo, são aqueles três. Então, o good é o the best, o bad é o the worst e o far é o the farthest ou furthest. Tá certo? Então, belezinha, é isso daí. Agora, para finalizar, nós temos os de igualdade. Vocês conseguem ver? Conseguem. Igualdade, né? Igualdade afirmativo ou negativo. E aí, galera, tanto faz se ele é longo ou curto, né? Porque o as significa tão quanto, né? Então, por exemplo, as good as, tão bom quanto, ou então um grande, as intelligent as, ou então um pequeno, que eu já peguei um irregular, as young as, e aí fica no esqueminha. E do lado de lá é a mesma coisa, do lado de lá não vai fazer diferença nenhuma, porque é só você colocar o not.
certo? Só colocar aqui, ó, not as intelligent as, certo? Então, não tão bom quanto, não tão inteligente quanto e não tão jovem quanto. Not, não é no, é que o T ficou coberto ali. Beleza, meu povo, é isso daí. Prepositions, se preparem que lá vem bomba. Deixa eu ver como que tá aqui a visualização de vocês, porque isso já é chato. Se eu falar e vocês não estiverem vendo, vai dar problema. Deixa eu descer mais aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Tudo, deixa eu ver. Acho que sim. Vamos lá então. Preposições, galera. Bem, nós temos vários tipos de preposições. E eu tenho alunos que todos os dias me perguntam, teacher, como que eu vou saber quando que eu uso essa ou aquela outra preposição? Existem algumas regras, porém tem muita coisa que é no hábito, no costume do dia a dia, né? Que não tem uma regra aí, né? Tem as exceções, tem um monte de coisa. Então, o principal problema das preposições estão aí entre essas três, ó, in, on e at. Por quê? Porque em alguns casos elas significam a mesma coisa em português, que é o em, o on, o na, no, certo? E aí não vai ter jeito, você vai precisar saber qual é ou quais são as regras. Então vamos começar com preposições de tempo. Então, ó, vamos começar revendo as referências de tempo. Como podemos falar sobre dias da semana, meses, anos e horas? Vejamos alguns exemplos. Então, ó, a regra é dias da semana on. Então, we have dance classes on Friday. Temos aulas de dança às sextas-feiras. A lot of people go to church on weekends. Muitas pessoas, muita gente vai à igreja nos finais de semana. Então, são dias da semana. Final de semana é sábado e domingo. Continua sendo dia da semana. Winter in Europe starts in December. Então, o inverno na Europa começa em dezembro. Então, os meses in, certo? In. The Olympics were held in Brazil in 2016. Então, em 2016. Anos, in também. Então, meses e anos, nós usamos in. Dias da semana, usamos on. E o último caso aí. Our class starts at 9:30 every day. Nossa aula começa às 7h30 todos os dias. Tá? Então, às 7h30 horas que eu uso o at. Então, por enquanto são essas. Não significa que são só essas, não é verdade? Então, cuidado aí. Então, vamos anotar agora aqui no resuminho, ó. Dias da semana. On. Meses e ano. In. Horas. At. Tá certo? Então, essas são as regras aí, ó. On. In. E at. Existem outras expressões de tempo que usam essas mesmas preposições. Veja, I prefer to swim in the morning. Eu prefiro nadar de manhã. Most children go to school in the afternoon. A maioria das crianças vai à escola à tarde. They offer free yoga practice in the evening. Eles oferecem aula de yoga grátis à noite. E o último caso, I always go to bed late at night. Sempre vou para a cama tarde da noite. Então, ó, com períodos do dia, manhã, tarde e noite, eu uso in the morning, in the afternoon, in the evening. Qual é a exceção? Night, que só pode ser usado com at. Só isso. At night. Certo?
in the morning, in the evening, in the afternoon, at night, à noite. Então, fechado. Beleza? Então aí nós temos aqui, ó, uma pequena tabela, né, na página 220. Eu tenho as preposições on, in e at, tá certo? E aí eu tenho exemplos, né? E eu tenho aqui, que é o principal, que é a categoria, né? Em qual ou em quais categorias que eu uso essas preposições. Então, isso é importante para vocês, para saberem. Então, vamos lá. On, eu uso com dia da semana, expressão fim de semana, porque também é dia da semana, é sábado e domingo, tá certo? Agora, aparece aqui o March 14, mas não apareceu nada ainda sobre isso, por isso que eu fui dar uma olhada se eu não havia pulado, que agora eu fiquei assustado, mas eu não pulei não, é que não falou mesmo. Então, ó, vamos deixar então mais claro aqui para vocês, ó, dia da semana e expressão fim de semana. Isso nós já vimos, tá certo? Eu vou pular para depois eu voltar onde eu estou fazendo bolinha aí. Então, ó, in, eu uso com meses, com anos, eu uso com de manhã, à tarde, à noite, certo? Agora os outros não havia aparecido. Tá? E o at eu uso com hora e com a expressão à noite. Então, com exceção aqui, aqui e esses três aqui de baixo, não havia aparecido ainda nenhum comentário sobre isso, né? Deixa eu puxar mais para cá para ficar fácil para vocês me acompanharem aí no meu raciocínio. Aê! Então, voltando. Nós vimos embaixo que quando eu tenho meses, eu uso in. Tá aqui, ó, em janeiro, em fevereiro, em março. Agora lá em cima o março está no on. Por quê? Porque tem uma data específica com dia e mês. Não tem só o mês, tem o dia e o mês, tá certo? Então, quando eu tenho uma data, eu uso on. Então, se eu for falar assim, meu aniversário é em abril, in. Meu aniversário é em 20 de abril, on. Porque eu tenho o dia com o mês. Beleza? Também eu uso on em feriados e dias especiais. Exatamente pelo mesmo motivo. É uma data específica, tá? Então, data específica mais feriados e dias especiais não faz sentido. Então, você pode deixar na véspera de ano novo, entendeu? Então, aí você pode também usar o on. Na questão do in, ela é mais tranquila aí, né? Por que mais tranquila? Porque além de meses, anos, séculos, décadas e estações do ano, também usa-se in. Então eu digo assim, no verão, in the summer, no inverno, in the winter, no outono, in the autumn, na primavera, in the spring, certo? No século tal, in the 19th century, in the 18th century, in the 20th century, e etc, e etc, e etc. Então, e décadas também, né? Nos anos 90, in the 90s. Nos anos 40, in the 40s, e etc. Beleza? Estamos entendidos aí? Sim, sim, sim? Bem, deixa eu ver como é que está em relação ao horário. Nós temos só um pouquinho de tempo, não vai dar tempo para terminar tudo não. Vamos falar agora também das preposições in, on e at, porém agora se referindo a lugar, tá? Então eu posso usar como em tal lugar, como in, como on e como at. Vamos ver alguns exemplos. My parents live in Portugal. Então, países in. The beaches in the Algarve are beautiful. As praias no Algarve são belas. Cidades, também uso in. Many people live in the city.
Not many, desculpa, não muitas ou poucas pessoas vivem no centro da cidade. In. The art gallery was opened at 111 War Spite Road. A galeria de arte foi inaugurada na rua tal. Então, endereço, certo? Com número. Então, atento para isso. É endereço com número. Porque endereço sem número é outro. Vamos na página 221. Vamos arrumar aqui para ficar com visualização para vocês. There is a great variety of restaurants on Greenwich Avenue. Então, há uma grande variedade de restaurantes na Avenida Greenwich. Então, nesses exemplos foram usadas preposições que comunicam uma localização geográfica. Verifique quais delas foram usadas para cidade. Então, para cidade, nós usamos in. E para país, nós usamos in. E para um bairro ou uma parte da cidade, nós também usamos in. E endereço com número, a gente acabou de ver que usa at, porque endereço sem número, como teve no exemplo aí agora, ó, na Avenida Greenwich, é on. Então, esse dá uma pegada, hein, galera? Porque você pensa, endereço é on. Não, se tiver um número é at. Endereço é at. Não, se não tiver um número é on. Então, eu tenho que concordar com vocês que essa parte não é nada legal, não é nada agradável de memorizar. Mas, infelizmente, né, povo, precisamos. Então, não tem como nós fugirmos dessa parte aí, tá certo? Bem. Então, aí a gente fica com uma atividade, né, com uma tabela que apresenta as principais preposições de lugar. In, at e on, tá certo? Então, ó, categorias, países, continentes e cidade, falamos. Bairro ou parte da cidade, falamos. At, eu uso endereço completo com número, falamos. On, rua, avenida, quer dizer, o nome da rua ou da avenida, não tem número, então acaba não sendo um endereço. Resumindo, então, paramos aqui, que eu não quero misturar mais. Resumindo, então, nós temos essas três benditas preposições, in, on e at, que servem, né, em português com o mesmo sentido, em, on, na, no, né? E existem regras para usá-las, tanto em relação a tempo, quanto em relação a lugar. Tá certo? Então, é assim que vai funcionar. Belezinha? Tranquilinho? Bem, pessoal, eu acho que por hoje é bom a gente parar aqui, que eu não quero mais confundir a cabeça de vocês, porque é muita coisa. Então, estudem. Existem vários exercícios sobre isso. Se você jogar no Google in, on ou at, você vai achar um monte. Se alguém tiver interesse em fazer exercícios só sobre isso, me manda um WhatsApp que eu mando alguns documentos que eu tenho em PDF para vocês treinarem aí e até ajudo na correção, porque não, é só responder e me mandar. Beleza? Valeu, galerinha! Até a próxima! Bye, bye!